Na parte de ignição do motor da Rural, a única coisa que eu substituí até agora foram os cabos de vela, pois os cabos antigos tinham fuga de corrente e eu não conseguia fazer a medição da tensão da bateria com o motor ligado, apenas com o motor desligado. Com o motor ligado, o multímetro ele não tinha precisão, ele ficava medindo de forma incorreta a tensão da bateria e eu não conseguia saber se, por exemplo, ali o alternador estava mandando carga para a bateria ou não. Agora, no vídeo de hoje, eu vou dar sequência na parte de ignição. Eu já comprei as peças aqui para o distribuidor, que é a tampa, rotor platinado e condensador, mas eu não vou simplesmente substituir. A minha intenção é remover esse distribuidor aqui do local. Ele é um Vapsa, modelo Vapsa. Vou remover ele, fazer a desmontagem e limpeza e depois sim fazer a montagem. O motor da Rural não possui problemas de ignição. Ainda é platinado, não tenho o que reclamar, está funcionando 100%, mas como a Rural é um veículo novo nas minhas mãos, eu estou fazendo tudo por etapas para ter procedência de tudo que já foi feito e eu ter uma segurança maior para quando for utilizá-la na estrada. Para remover o distribuidor da Rural, eu desliguei o polo negativo da bateria para não ter nenhum problema elétrico, removi o parafuso 13 mm que faz a fixação do distribuidor ali da carcaça dele no bloco do motor. Soltei aqui a conexão do avanço a vácuo e tirei também aqui o fio negativo da bobina. Com isso eu já posso puxar o distribuidor aqui e como mostrei para vocês, eu já deixei ele no ponto, deixei aqui marcado já o distribuidor, porque depois quando eu fizer o encaixe novamente eu já tenho uma orientação. Eu sei que quando encaixar aqui tá certinho, aqui por enquanto ainda tá com a haste lá na bomba de óleo. Quando eu puxo um pouquinho aqui já fica solto, ó. Já consigo girar o rotor em qualquer sentido e ele não está pegando em nada. Quando eu coloco para baixo aqui, se ele não tiver bem certinho, ele não vai encaixar. Ó. Aqui está rodando solto. Quando eu coloco ele no lugar certinho, aí é só questão de achar o ponto. Eu já tenho mais ou menos a noção aqui pela carcaça, então não vai ter perdida depois. Vou começar a desmontagem das peças, remover aqui o condensador platinado, remover a cápsula de avanço a vácuo. Eu já fiz alguns testes e não está funcionando a cápsula, ela está furada. Como que a gente faz? Aqui na saída dela, a gente coloca uma mangueira e faz uma sucção com a boca. E nessa sucção a gente talvez não tenha força suficiente com o sistema montado aqui no distribuidor, mas com essa cápsula fora a gente faz uma sucção e essa haste aqui ela tem que mexer. Conforme a gente suga, ela tem que ir para dentro e quando solta ir para fora. E isso não está acontecendo. Eu ouço o barulho de ar vazando e não se movimenta essa haste, ou seja, a cápsula está furada. E o pior é que já liguei para algumas autopeças aqui da região e ninguém tem. E pela internet também é difícil de achar e é um valor um tanto alto. Então, para hoje eu não vou conseguir essa peça. Eu vou fazer a limpeza aqui, vou desmontar tudo, fazer a limpeza e fazer a montagem. E se eu conseguir eu instalo. Distribuidor devidamente limpo. Eu não mostrei esse procedimento porque é basicamente a aplicação de produto, que no caso aqui eu gosto de utilizar o descarbonizante Caro 80. Ele vai dissolvendo toda a sujeira, depois faz uma escovação para ajudar ali a tirar o que tiver mais impregnado
e posteriormente um bom enxágue, bastante água para remover o produto e a sujeira. Não sei se vocês lembram, mas antes esse distribuidor ele estava pintado, provavelmente com tinta spray. Eu apliquei o removedor de tinta pastoso, foi bem fácil. No aplicar o produto já começou a agir em 1 minuto mesmo. Uma camadinha bem fina de tinta que tinha aqui. Deixei ele com o aspecto original. Ele não está tão bonito, mas pelo menos agora não está com aquela tinta descascando. Bom, vamos para a parte interna. Aqui o corpo do distribuidor, Motorcraft, Vapsa. E aqui é o chamado avanço centrífugo. São 2 molas, são presas aqui no eixo e tem esses pesos que conforme vai fazendo o giro ali do eixo, elas vão se abrindo aqui e vão alterando o ponto de ignição. Não vou entrar em detalhes disso aqui porque eu estou passando para vocês o pouquinho de conhecimento que eu tenho. Tem bastante literatura que fala sobre isso e outras pessoas mais experientes. Não vou me arriscar a falar muitos detalhes aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês, se vocês forem leigos que nem eu e forem fazer esse serviço em casa, essas 2 molas elas têm que estar inteiras. Os eixos aqui têm que estar lubrificados para fazer esse movimento aqui, ó. Vai um para cada lado. Conforme vai girando, os 2 vão abrindo ao mesmo tempo e conforme diminui a aceleração, eles vão fechando novamente. Então o importante é isso, fazer a limpeza, fazer a lubrificação, ver se não tem mola quebrada ou fora do lugar, ver se não tem eixo travado. Se tiver algum desses problemas, você já sabe que tem que resolver. Esse modelo de mola provavelmente seja difícil de conseguir. Talvez tenha que conseguir um distribuidor doador, como é chamado, né? Uma outra peça usada para retirar peças. E uma coisa que eu quero demonstrar para vocês aqui, que é bem importante, tem situações em que dependendo da montagem da bomba de combustível, a engrenagem dela, o rotor, ao invés de ficar apontado mais ou menos assim para o cabo de vela número 1, ele fica 180 graus para o lado oposto. Se isso estiver acontecendo no caso de vocês, o cabo de vela vai estar aqui apontado para o meu polegar esquerdo, né, o cabo de vela do cilindro número 1, o rotor vai estar apontado para ele, com o ponto de ignição correto. E se vocês quiserem resolver isso, quando forem fazer essa manutenção no distribuidor, tem essa peça aqui, que é o eixo de camis, é o eixo sextavado, e ele tem 2 posições que ele encaixa. Vou mostrar para vocês. Com a bomba de óleo montada correto, o distribuidor vai ser encaixado dessa forma. Vocês conseguem observar que não é bem centralizada aquela fenda, ela está mais para a direita, ou seja, tem mais espaço sobrando para a esquerda. Então, quando vocês pegarem o distribuidor nessa posição, aqui vai ter pinos nesses contrapesos, onde vai encaixado esse eixo aqui, que é o eixo de camis. No meu caso está nessa posição, que é a posição correta. Vocês podem ver que aqui tem o encaixe, ó, tem essa parte chanfrada, que é onde vai o rotor, e o rotor vai estar apontado aqui, ó, diagonal para a direita. Cabo de vela número 1 vai estar aqui diagonal à direita. Se o de vocês estiver invertido, essa peça vai estar dessa forma aqui, ó, de ponta cabeça, e o rotor vai estar aqui, ó, 180 graus no sentido oposto. E como que faz para soltar isso? Aqui nesse eixo tem uma travinha, ela é um pouco difícil de tirar. Essa travinha aqui, ó, minúscula, ela vai ali dentro e ela não deixa subir esse eixo de câmbio aqui, esse eixo sextavado. Então vocês têm que, com um alicate de bico, uma chave de fenda, fazer o movimento de abertura para afastar aqui uma ponta da outra e já ao mesmo tempo ir puxando esse eixo aqui para cima, para quando afastar uma ponta da outra, ele já empurrar e soltar. Dessa forma vocês conseguem tirar aqui o eixo de câmbio e depois na hora da montagem colocar ele na posição correta, que seria assim, diagonal para cima e para a direita. Dá certinho como tem que ser. Vou demonstrar para vocês o funcionamento do avanço centrífugo. Minha mão esquerda está segurando aqui o eixo, a haste, e a minha mão direita vai girar aqui o rotor no sentido anti-horário, que é o mesmo sentido de funcionamento quando está instalado ali no motor,
e vocês observem que vai fazer a abertura aqui dos pesos e vai esticar as molas. Lembrando que eu estou segurando lá embaixo, então só o que vai movimentar é aqui em cima. Você consegue observar ali que está se mexendo? As molas esticam, se abrindo, e os pesos eles vão para as bordas, vão para fora assim. Quando está em aceleração é a mesma coisa. Quanto maior a rotação, mais abre aqui os contrapesos, mais as molas esticam, e esse é o movimento centrífugo. Esse é o funcionamento. Quando tiver com a haste ali encaixada na bomba de óleo no lugar, e vocês fizerem esse movimento aqui no rotor, ele tem que ir e voltar. Se ele tiver ali no motor instalado e ele ir e não voltar, não tiver essa pressão, tem algum problema, como eu falei para vocês antes ali. Pode o eixo estar sem lubrificação, tá enferrujado, coisa assim, ou mola quebrada que não faz esse movimento de retorno. Fixei o eixo de camis, acho que vocês conseguem ver ali dentro, parece duas anteninhas, duas pontinhas ali, a trava. Essa trava faz com que o eixo fique ali no lugar, não saia. E aqui em cima, a cada 5.000 km mais ou menos, tem que pingar umas 2 gotinhas de óleo, porque esse óleo desce aqui por dentro do eixo de camis e lubrifica o eixo que tem por dentro por causa desse movimento centrífugo aqui, porque um eixo gira no outro, então é importante ter essa lubrificação. O meu distribuidor aqui ele não tinha o feltro, tem que ter um feltrinho aqui, para que quando faça essa aplicação de óleo, o óleo vá para o feltro e com o movimento ele vá descendo, que não desça de uma vez só. Na mesa eu fiz o mesmo procedimento de limpeza, aplicação de descarbonizante, deixei agir um tempo, depois fiz a esfregação com pincel e enxágue com água em abundância, lixei esse contatinho, fiz a lubrificação da parte móvel, que é um eixo entre uma mesa e outra, a superior e a inferior. Coloquei uma gotinha de óleo aqui, onde eu estou com o dedo indicador. Coloquei outra gotinha por baixo e a mesa está bem soltinha, não está travada. Isso é importante, que consigo mexer ela com facilidade. Fiz a instalação da mesa, a fixação dela é feita por 2 parafusos, que são os mesmos parafusos que prendem essas travinhas aqui, que fazem a fixação da tampa, onde vai os cabos de vela. Instalei o avanço a vácuo, porém ele não está funcionando, como eu disse para vocês. Não consegui em lojas físicas aqui da região. Vou ter que procurar pela internet. Se eu conseguir, eu faço a instalação dele posteriormente. Para mim não vai mudar nada em comparação a como estava antes, porque ele já não estava funcionando, agora vai continuar sem funcionar. Então é isso. Mas o correto dele seria a tubulação de vácuo que vai ali no carburador, puxar o diafragma que tem aqui dentro e fazer o movimento da mesa, que a mesa ela se movimenta um pouquinho, também alterando o ponto de ignição. Isso aqui auxilia nas acelerações, retomadas, arrancadas, mas por enquanto eu vou ficar sem. Peças novas para substituir, eu tinha esquecido de comentar das velas também, que eu fiz a troca dos cabos, mas não fiz das velas. Então a manutenção é velas, as 6 novas da NGK, modelo BS6, platinado eu consegui da marca Marflex, condensador, rotor e tampa eu consegui da marca Olympic. Distribuidor Vapsa montado, peças novas, com exceção do avanço a vácuo, que eu não consegui aqui em autopeças locais, mas o rotor é novo, a marca Olympic. O condensador marca Olympic, platinado marca Marflex, são as marcas que eu consegui aqui. Eu tive que fazer um trabalho nesse suporte aqui do condensador, porque da forma que ele veio, acabava pegando aqui no eixo sextavado. Ele passa ali a milímetros do eixo e eu tive que fazer um retrabalho no suporte ali, refurei ele para aproximar mais aqui da borda da carcaça para ganhar alguns milímetros ali. Agora não está pegando, não tem risco de pegar também. Dessa forma não vou ter problemas. Não mostrei a instalação dessas peças porque é bem chatinho de fazer a instalação, principalmente do platinado. A mola dele tem bastante resistência. E a fixação desse conjunto aqui, os terminais do condensador e do negativo da bobina, juntamente da mola do platinado, são presos por esse parafuso aqui, fenda,
ele tem um acesso pela lateral aqui, tem um furo na carcaça. A gente coloca uma chave de fenda pequena e faz o aperto aqui desses conectores. Cuidar para não exagerar no aperto, porque o parafuso ele é fino, tem a rosca fina também, senão a gente pode acabar danificando. Um detalhe importante, além desse feltro superior que tem aqui, vocês conseguem ver que ele está com óleo, ó. Depois com o movimento, né, vai fazendo o movimento giratório aqui do eixo, e esse óleo acaba descendo e lubrificando o interior desse eixo. Mas, para essa parte de baixo aqui da carcaça, onde corre a haste, a gente tem uma esfera, que é uma espécie de graxeira, uma esfera que tem uma mola, a gente empurra para dentro e consegue gotejar também 1, 2 gotas de óleo para fazer a lubrificação aqui da parte interna. O óleo vai percorrer esse canal e lubrifica aqui o miolo. Sobre a regulagem do platinado, nós temos que fazer que a fibra do platinado fique apoiada sobre um dos 6 cames aqui do eixo de cames, do eixo sextavado. Dessa forma o platinado vai ficar aberto. E com o calibre de lâminas, nós temos que fazer a regulagem dessa abertura. O manual de serviços da Rural, manual de serviços Willys, fala sobre 2 folgas. Uma delas para distribuidor Vapsa e outra delas para distribuidor Bosch. No meu caso aqui, que é Vapsa, diz para utilizar a lâmina 0,50 e se for Bosch 0,40. O que acontece? Aqui na direita nós temos o parafuso de fixação do platinado, esse aqui que mantém ele fixo no lugar, e esse da esquerda ele é um parafuso de regulagem. O que acontece? A gente solta esse da direita, não muito, solta de forma que o platinado mexa, mas com uma certa resistência, e com uma chave de fenda nesse parafuso da esquerda a gente gira para a esquerda e para a direita, a fim de achar aqui a folga ideal. Para isso tem que ter um calibre de lâmina. Aqui eu tenho o calibre, que ele vai de 0,05 até 1 milímetro, e eu quero mostrar para vocês que com 0,45 fica folgado o calibre, a lâmina, e com 0,50 fica justo. Vou passar a 0,45, ela entra e sai fácil, com folga, ó, passa com folga. Agora, se eu faço a mesma coisa com a 0,50, ela entra justo, mas não a ponto de quando colocar a lâmina aqui, ela fazer a abertura ainda mais do platinado. Tem que ser justo, a fim de ser apertado apenas. Não pode entrar folgado e não pode entrar forçando como se fosse uma 0,55. Tem que entrar simplesmente justo. Depois que achar essa regulagem aqui, aperta-se novamente o parafuso da direita para o platinado não mexer mais. Outra coisa importante para evitar o desgaste prematuro dessa fibra aqui do platinado, essa aqui é a fibra, ó. Ela fica sempre em contato com o eixo sextavado e cada came aqui faz o platinado abrir, faz o movimento de abertura. Interessante passar uma lâmina, mas muito fininha de graxa aqui, para ajudar na lubrificação e fazer com que aumente um pouquinho a vida útil da fibra do platinado. Para instalar o distribuidor novamente é só empurrar ele, e se ele não for de primeira até o final, é só girar um pouquinho o rotor ali para a direita ou para a esquerda, que ele vai encaixar certinho aquela fenda da haste lá na engrenagem da bomba de óleo. A tampa aqui do distribuidor eu vou substituir de forma preventiva, pois o carvão não tem desgaste excessivo, a tampa não tem trincas, não tem nada aparente e o funcionamento também estava 100%, mas é manutenção preventiva para eu ter procedência aqui da mecânica da Rural. Lembrando que essa tampa ela tem aqui uma espécie de saliência que ela vai coincidir aqui com a carcaça do distribuidor, de forma que a tampa ela não gire, mesmo que ela tenha as travas, ela pode acabar saindo da posição se não tiver esse encaixe aqui. É um encaixe único, só vai de uma posição, então quando for colocar a tampa nova ali para posicionar os cabos de vela, tem que se atentar a isso. Vou lembrar para vocês aqui a ordem dos cabos de vela. Digamos que esse aqui seja o cilindro 1 e o rotor do distribuidor da Rural gira no sentido anti-horário, gira para a esquerda. A sequência é 1, 5, 3, 6, 2, 4. 1, 5, 3, 6, 2, 4.
velas removidas com auxílio da chave 20.8 mm. As velas que eu removi da Rural, elas têm aqui a especificação BP5HS, que são velas utilizadas no Fusca, enquanto as velas a serem utilizadas na Rural são B6S. Vocês observem, a principal diferença delas é na rosca. A rosca que é utilizada no Fusca é um pouquinho mais comprida e na Rural um pouquinho mais curta. Não sei o quanto isso influencia no funcionamento do motor, mas o importante agora é a instalação das velas corretas. Provavelmente deve mudar alguma coisa no grau térmico das velas entre a BP5 e a B6S. Vocês viram que eu fiz o uso do torquímetro para fazer o aperto das velas? Eu olhei no manual do reparador Willis e fala para fazer o aperto entre 26 e 30 libra força-pé. Convertendo isso para quilograma-força, dá um torque inicial de 3,5 kg. Apesar do cabeçote ser de ferro fundido, com o torquímetro ali em 2 kg eu já achei um torque bom. Se alguém tiver mais experiência aí, me dê uma dica, por favor. Eu não quis apertar mais que isso para não danificar a rosca tanto da vela quanto do cabeçote. Então eu deixei em torno de 2 kg e como o torquímetro ele tem uma haste grande, a gente consegue aplicar 2 kg facilmente. Com a chave catraca ali que tem um cabo mais curto, eu já noto que é um aperto bem considerável. Nesse ângulo vocês conseguem ver uma seta de ferro que é fixada ali no bloco do motor e passa por cima da polia, e na polia tem as graduações. Ali a seta está apontando para mais ou menos 5 graus, que é o que o manual do reparador Willis recomenda, que seja utilizado um ponto de 5 graus. E no distribuidor, o rotor ele vai estar apontado para o cabo de vela número 1 e o platinado vai estar aberto. Essa é a recomendação inicial do ponto, esse é o ponto estático. Mas como o motor tem folgas, a gente consegue ainda ajustar um pouquinho no distribuidor depois. Eu não tenho a pistola de sincronismo, só tenho aqui as ferramentas para fazer o ajuste do ponto estático. Vou tentar ligar o motor agora. O motor está frio ainda, hoje é o dia seguinte do início da manutenção. Comecei ontem, não deu tempo de terminar. Vamos ver se ele pelo menos liga para depois que aquecer fazer o ajuste fino do ponto. Deixei o afogador um pouquinho puxado. Ligar, ele ligou. Motor em torno de 10 minutos já funcionando, já está aquecido. Já fiz uns testes aqui, subi umas 5 vezes essa rampa até chegar no portão e descer. O funcionamento está muito bom. O ruído lá no escapamento, ele parece estar mais contínuo agora. Antes parecia que tinha umas falhas, não era sequencial, parecia que estava pipocando. Agora o ruído está mais bonito, digamos assim. E o funcionamento do motor parece estar muito bom também. Acredito que com a marcação que eu fiz ali, que eu mostrei para vocês, a seta apontando para 5 graus na polia e ali o rotor indicando o cilindro número 1, o cabo de vela número 1, com o cane ali acionando a fibra do platinado aberto, acredito que ficou um resultado bom. Quem é mais experiente das antigas consegue fazer um ajuste fino utilizando o ouvido e com o motor ligado, girando o distribuidor no sentido anti-horário ou horário. Não sei exatamente na prática, contando com as folgas, em quantos graus ficou,
mas o funcionamento aqui para mim parece estar muito bom. O motor não está grilando quando faz força. Eu parei no meio da lomba ali, arranquei novamente e ele tem força, não está grilando. Aparentemente está bom. Manutenção do distribuidor da Rural concluída, ficou faltando apenas a cápsula de avança-vácuo. Eu não consegui nenhuma autopeças local. Pela internet eu localizei um vendedor que tem para vender, porém um valor consideravelmente alto para uma peça dessa. Que nem eu estava vendo nos comentários ali, se colocar mais um dinheiro em cima dá para colocar ignição eletrônica. Coisa que eu não vou fazer agora porque recém troquei ali tampa, rotor, patinado, condensador. Vou rodar um tempo assim e depois, futuramente, eu posso colocar uma ignição eletrônica ou se eu conseguir um avanço a vácuo num valor mais acessível, talvez até usado, mas que funcione de fato, já resolve o problema. A bobina eu não vou substituir, não tem motivos para fazer isso agora. Por mais que eu tenha feito também essa substituição de peças preventivamente sem necessidade, mas a soma dessas peças ali dá o valor de uma bobina de marca boa. Então vamos com calma, que a gente puder levar um tempinho a mais a gente vai levando. E lembrando a vocês, pessoal, que eu não sou nenhum especialista, não sou mecânico, não trabalho com isso, o que eu faço aqui é por conta e risco, mas todas as informações que eu falei para vocês aqui são com base em literatura, não é nada inventado da minha cabeça. Tem um manual de reparador Willis, ali fala tudo sobre torque, aperto, os graus. Enfim, tem tudo que um reparador da época precisava, um manual, digamos assim, onde tem todas as informações. Chegava ali uma Rural numa concessionária, o mecânico ele tinha todas as informações detalhadas de tudo que tinha que ser feito, até os ciclos ali, por onde começar uma revisão, enfim, tem tudo. Então, o que eu falei para vocês aqui é com base em literatura. E se vocês quiserem, tiverem mais experiência que eu e quiserem agregar alguma coisa também, fico muito agradecido. Se tu gostou do vídeo, não esquece de deixar o teu gostei para eu saber que tu está gostando desse conteúdo e para me incentivar a fazer mais e mais vídeos. Se tu não é inscrito no canal, te convido a se inscrever para acompanhar mais conteúdos aqui da Rural. E eu espero vocês no próximo vídeo.